quer dizer missionários fazedores de tenda? O texto áudio está lá em Atos 20 e 34. Algum irmão, lê para mim, por favor. Atos capítulo 20 e versículo de número 34. Achou? Leia, por favor. Aqui não lê. Vocês vai dar para os irmãos ler aí? Dá uma vez se dá para aumentar um pouquinho mais aí, Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então Paulo, antes de subir para Jerusalém, ele para em Éfeso, chama todos os seus presbíteros, cooperadores e diz: olha, em todo o tempo que eu passei fazendo missão aqui com vocês sabem que essas mãos proveram para mim e para os meus companheiros. Dá para ser missionário, irmãos, integral? Dá, mas dá para ser missionário, mesmo nós tendo as nossas profissões, nós conseguimos fazer missão. Nós vamos ver nessa lição de hoje, que existem muitos lugares, muitos países, que você não consegue entrar só como um missionário. Por exemplo, Janela 10:40 que nós vamos estudar, há países que você chegar lá e você falar que você é missionário, de duas uma, eles mandam você voltar para trás, ou prende você ou matam você, porque são países fechados para o Evangelho. Mas se você entrar como um profissional, em qualquer área do saber humano, você consegue entrar, trabalhar na sua profissão e mesmo assim fazer missão. Amém, meus irmãos? Então é o que nós vamos aprender hoje. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Então, se você tem uma profissão, você consegue servir a Deus em qualquer lugar, principalmente nos países fechados, nos países comunistas, nos países hinduístas radicais, nos países muçulmanos radicais. Você necessariamente, você não precisa chegar lá e declarar: eu sou um missionário. Você pode entrar lá como um médico, e mesmo sendo médico, você consegue entrar e fazer missão, sem precisar falar necessariamente que você é um missionário. Você vai entrar lá como um profissional para ajudar aquele povo na área da sua profissão. Amém, irmãos? Vamos para a leitura bíblica em classe? Atos capítulo 18, do versículo 1 ao verso 5, depois 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12. Primeiro texto, Atos 18, do verso 1 ao verso 5. Quem achou, leia para mim aí o primeiro texto. Depois disso, deixando Paulo para Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado de Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Paulo detectado de todos os judeus que retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram no mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. E todos os sábados escolhia na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Quando Paulo e Silas desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e verso 12. Quem achou, lê. 1 Tessalonicenses capítulo 4, E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou tendo mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Esses são os dois textos que Paulo mostra que mesmo tendo a profissão, nós podemos fazer missão. Atos, quais são os pontos aí desse texto? Primeiro, Paulo diz que sai de Atenas e vai para Corinto, e lá ele vai fazer a obra missionária em Corinto. Segundo, ele encontra dois indivíduos lá, Áquila e Priscila.
que foram expulsos de Roma. No ano 49, o imperador Cláudio, irmãos, o povo judeu, ao longo da sua história, sempre foi perseguido, sempre foi pisado pelos gentios. Acha esse texto para mim aí, que o povo judeu ia ser pisado pelos gentios e não deixaria de ser pisado até que se complete a plenitude dos gentios. Então, por longo toda a história foi assim. Mesmo Israel estando lá na sua terra hoje, eles continuam sendo pisados. Então, essa história do povo judeu ser perseguido não é de hoje. Essa história do povo dizer vamos acabar com o judeu, vamos exterminar essa raça, vamos destruir essa raça, não é de hoje. Não é de hoje que estão tentando acabar com o povo judeu. E não é de hoje que eles não conseguem. E não vão conseguir. Pode se levantar o mundo muçulmano inteiro, como aconteceu em 67, 48, 67, se levantou, 73 se levantou e ninguém consegue destruir aquele povo. Porque aquele povo tem uma promessa. E Deus fez uma promessa a Arão, que daria aquela terra aos descendentes dele. E esse povo que está lá é descendente de Abraão. A terra é deles por direito. A terra não é de palestino. A terra tanto não é de palestino que nem os muçulmanos, os países muçulmanos que daria para abrigar aqueles 2 milhões de pessoas, não querem eles. O Egito está fechado porque não quer deixar entrar palestino lá. O Catar não quer eles lá. O Egito não quer, ninguém quer eles lá. Então, o povo judeu sempre foi perseguido e vai continuar sendo perseguido. Sempre foi assim. E vai continuar sendo assim até Cristo voltar. Amém, meus irmãos? Então, no ano 49, Cláudio, ele baixou e disse que ele não queria ver nenhum judeu ali em Roma. Aí, Áquila e Priscila e Áquila, o que eles fazem? Descem para Corinto, se encontram com o apóstolo Paulo lá. Os dois eram da mesma profissão. Paulo passa a morar com eles, e durante a semana eles estão fazendo tenda, e não sabe o que eles fazem? Segundo o texto que nós lemos aí, o que eles fazem no sábado? Está no texto, meu. O que eles fazem no sábado? Versículo 4 de Atos 18. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Pronto. Então, no sábado, eles iam para a sinagoga e anunciavam o evangelho. Na semana eles trabalhavam fazendo lá as suas tendas, e por meio da profissão deles, eles estavam também evangelizando e fazendo missões. Segundo texto que nós lemos aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz o seguinte: olha, procura viver de maneira quieta e tratar dos vossos negócios com as vossas mãos. Por que Paulo está dizendo isso aqui para a igreja de Tessalonicenses? Porque havia a ideia de que, já que Jesus vai vir mesmo, então vamos descer morra abaixo. E é nesse mesmo texto que Paulo vai dizer que quem não trabalha, o que faz? Não come. Irmãos, se nós fosse aplicar isso aqui hoje, não teria o tanto de vagabundo que tem hoje. Por que o mundo erra? Por que a igreja erra? Porque não ouve a palavra de Deus. Se nós aplicássemos o que Paulo está dizendo aqui, o vagabundo, quem não trabalha, não coma, irmão, estaria muita gente trabalhando aí, fazendo alguma coisa da vida sem pesar ninguém. Amém, meus irmãos? Então Paulo diz aqui, olha, viva de maneira quieta, cuide dos seus negócios com as suas próprias mãos. Jesus vai vir, mas não vai ser agora. Não é porque ele vai vir que vocês vão parar de trabalhar. Achou o texto? Aí, lê para mim aí. Alguém que eu estou de posse para não está para mim ler. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios,
até que os tempos dos gentios se completem. Então Lucas capítulo 21, verso 24 está dizendo: vocês vão ser espalhados, foram espalhados, vão ser pisados pelos gentios até que se complete o tempo dos gentios. Israel continua sendo pisado. Quem está acompanhando as notícias está vendo. Eles estão querendo virar o jogo, dizer que Israel é um terrorista e que o Hamas é um inocente na história. Então Israel continua sendo pisado pelas nações. Irmãos, é que eu tenho um livro, vou trazer antes para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem o hábito de leitura. Esse livro, o Dia do Juízo, ele explica de maneira documental como que os gentios continuam pisando em Israel até hoje. Mas nem a América, que nós temos a noção que é o grande aliado de Israel, não é assim. A própria América, a própria Inglaterra, na criação do Estado colocaram dificuldade. Em 63, na Guerra dos 6 Dias, colocaram dificuldade. Em 73, até informações de inteligência, tanto a América quanto a Inglaterra, passou para o mundo árabe. Então Israel continua sendo pisado até os dias de hoje, continua sendo pressionado até os dias de hoje. Israel, para lutar, tem que lutar com regras. Vocês viram quando jogaram uma bomba lá no hospital, lá dentro da faixa de Gaza? A CNN, vou falar porque está na rede, a CNN foi uma das imprensa nojenta que saiu dizendo que tinha sido Israel que havia lançado uma bomba lá dentro do hospital e tinha matado mais de 500 pessoas. A bomba não saiu de Israel, a bomba saiu de dentro da faixa de Gaza, de trás do hospital, não caiu no hospital, caiu no estacionamento e matou acho que por máximo 50 pessoas. Então Israel continua sendo pisado, Israel continua sendo massacrado. O que diz o texto? Até quando isso vai acontecer? Até que se cumpra o tempo do gentio. O tempo do gentio ainda não se cumpriu. O tempo do gentio vai se cumprir quando Cristo vier em busca do seu povo. Não no arrebatamento, mas na sua segunda vinda, que as nações se reunirem, todas as nações, não é uma, todas as nações se reunirem contra Israel. Aí Jesus vem com a sua igreja para salvar Israel. Ali vai cessar o tempo do gentio, mas até lá Israel vai continuar sendo pisado pelo gentio. Então esse negócio de os judeus serem espalhados na sua terra não é novidade, isso sempre aconteceu. Amém, meus irmãos? Como aconteceu aqui com Priscila e Áquila, que desceram lá para Corinto e lá ficaram com Paulo trabalhando. Também no versículo 12 de Tessalonicenses diz: para que andeis honestamente para com essa questão de fora, e não necessite de coisa alguma. Então Paulo está dizendo: olha, o trabalho é tanto para você não dar escândalo para os de fora, quanto para alimentar a sua própria vida. Amém, meus irmãos? Amém. Mauro está chegando com mais produto ali, ó. Vocês pediram produto? Tá, mano, não é mais ali. Primeiro ponto da lição: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Então, é o primeiro ponto da lição. Os irmãos têm revistinha, irmãos? Quem está acompanhando aí? Então, o primeiro ponto da lição é a vida profissional de Paulo e sua vocação. Primeiro ponto: a profissão do apóstolo Paulo. Já fomos informados no próprio texto que ele era fazedor de tendas. Era com isso que Paulo ganhava vida. Era com isso que Paulo trabalhava, para dar sustento a ele e aos seus companheiros, fazendo tenda. Também no primeiro ponto aí, Priscila e Áquila tinham a mesma profissão. Então veja que os mesmos se reuniram, tanto Paulo quanto Áquila e Priscila, para fazer a obra missionária. Irmão, na obra de Deus, a gente tem que ter companheiros, a gente tem que ter parceiros para fazer a obra. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém consegue caminhar sozinho. Tem que ter alguém. E na obra de Deus é a mesma coisa.
Nós temos que ter companheiros, parceiros para fazer a obra de Deus. Então, Paulo, Áquila e Priscila fazem essa composição e ambos trabalham fazendo tenda, mas ambos têm como foco principal fazer a obra missionária. No tempo livre, eles estavam pregando e anunciando o Evangelho. Então, aí já expliquei a questão aí que eles já foram expulsos lá de Roma. Terceiro ponto, Paulo junto com Priscila e Áquila divide o tempo entre fabricar tenda e anunciar a palavra de Deus, que nós já lemos também. Vamos ler o versículo aí, lá no capítulo 18 de Atos. Capítulo 18 de Atos, vamos ler o versículo 18 e 19. Então, entre a pregação, entre a evangelização, entre o fabricar tenda, eles mesclavam isso anunciando a palavra de Deus. O que diz aí Atos, capítulo 18, versículo 18 e 19? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha corda. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, entre fazer tenda e a obra missionária, eles faziam as duas coisas. E aos sábados, eles estavam, e não só aos sábados, o texto não diz isso, irmãos. Mas a gente tem que imaginar que homens e mulheres, como Priscila e Áquila, todo o tempo que eles tinham, eles estavam anunciando o Evangelho. Não é que eles passavam dia e noite fabricando tenda. Eles trabalhavam durante o dia, ou à noite, ou à tarde, e na hora livre estavam anunciando o Evangelho. Mesclavam a sua profissão com a pregação do Evangelho. Então, Paulo os considerava cooperadores. Vamos ler Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5, irmãos. É isso que nós precisamos, de cooperadores. É isso que nós somos na luz divina. Nós precisamos de cooperadores, de gente que cooperem, porque não tem como fazer a obra sozinho. Só dá para fazer a obra se tiver quem coopere com alguém para fazer essa obra. O que diz aí em Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5? Saudai Priscila. Paulo já estava preso. Paulo já estava preso em Roma. E ele lembra de Priscila e Áquila, que foram o quê? Continua. Meus cooperadores em Cristo Jesus. Foram meus cooperadores em Cristo. É essa consciência, irmão, que cada crente tem que ter. Ninguém tem que achar que faz a obra de Deus cooperando com o pastor Luiz. Comigo vocês não cooperam em nada, meus irmãos. Paulo está dizendo que Paulo, Áquila e Priscila, eles eram o quê? Cooperadores em Cristo. É essa consciência que cada crente tem que ter. Nós somos cooperadores em Cristo. Nós estamos cooperando para fazermos a obra de Cristo. Nós não estamos cooperando para fazer a obra de A ou de B. Nós estamos cooperando para fazer a obra de Cristo. Esse é o problema. É que tem alguns que acham que estão cooperando comigo com a placa da igreja. Não. Nós somos cooperadores de Deus. E sendo cooperadores de Deus, fazemos a obra para Deus. Amém, meus irmãos? É essa consciência. Consciência de cooperadores. Paulo diz, meus cooperadores em Paulo. É isso que ele diz? Não. Meus cooperadores em Cristo. Continua a leitura. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles tinham uma igreja na casa deles. Os cultos eram feitos na casa de Priscila e Áquila, que eram cooperadores de Paulo. Paulo, estando preso, ele lembra desses dois aí, que trabalharam unidos com Paulo na obra. Continua. Saudai o preferido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo.
Se a igreja de hoje tivesse essa consciência, irmão, a gente evitava muita confusão, muito falatório, muita conversa fiada, muito tempo ocioso. Se nós tivermos essa consciência que somos cooperadores, que tudo que você faz aqui, irmão, você faz para Deus, não é para mim, não. Não é para mim. Nós somos cooperadores em Cristo. Então, tudo que eu faço para Cristo. É essa consciência que cada crente deveria ter. Segundo ponto, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Na tradição judaica, irmão, todo rabino, ele tinha que ter uma profissão. E todo rabino, como era o caso de Paulo, deveria dar o seu serviço sem cobrar nada a ninguém. É por isso, irmão, que a gente lê esse negócio aqui e vê os dias de hoje como está. Vai chamar um pregador, desses pregadores que está na mídia, ô irmão, vai lá na minha igreja pregar. Ele já quer saber logo quanto você vai pagar. Ele já quer saber onde ele vai ficar hospedado. Ele quer saber se vai ter transporte para levar e trazer ele. Mas todo mestre tinha que ter uma profissão, e todo mestre tinha que dar aquilo que ele recebeu, ele tinha que passar de graça, sem cobrar nada a ninguém. E é esse o ensino que Paulo está dizendo aqui. Paulo está conjugando a sua profissão com o seu trabalho missionário, porque ele foi ensinado assim, como um rabino, como um mestre que teve sua educação aos pés do maior teólogo da época, que era Gamaliel. Ele tinha uma profissão. Antes de rabino, ele era fazedor de tendas, porque era exigido na cultura judaica que ele tivesse uma profissão para poder se sustentar, para não virar um mercenário da fé, para não virar um mercenário que cobra para ensinar, que cobra para pregar, que cobra para cantar, que cobra para fazer qualquer coisa dentro de uma igreja. A pessoa vai lá e cobra. Então, na tradição judaica já dizia: você tem que ter uma profissão, e aquilo que você aprendeu você tem que passar de graça. O que foi que Jesus falou sobre isso? De graça recebeste, de graça tens. De graça nós recebemos, e de graça nós temos que dar. Paulo está reverberando o ensino de Cristo. O que eu recebi de graça, eu estou dando. É claro que o preparo de Paulo como rabino não foi de graça, mas Paulo está dizendo o seguinte: a minha chamada foi dada de graça. Cristo, quando chamou Paulo lá na estrada de Damasco, ele fala lá com Ananias, diz: Ananias, esse daí é um vaso escolhido desde o ventre. Essa escolha Paulo não teve que pagar. Paulo não teve que dar R$1 para a chamada. Então, isso, aquilo que você recebeu, dá de graça. E vai no pacote todo o preparo intelectual que ele teve, todo o preparo espiritual que ele teve, ele tinha que passar isso de graça. Era o que Paulo fazia. É por isso que Paulo está aqui em Corinto, trabalhando junto com Priscila, com Áquila, para não pesar. Ainda que ele soubesse que ele tinha direito de viver daquilo, mas ele quer dar o exemplo. Não seja um explorador, não seja um mercenário da fé, não seja um ladrão. Faça tudo na graça e de graça para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então Paulo trabalhava para tirar o que lhe era necessário. Lê Atos capítulo 20, versículo 34. Atos capítulo 20, verso 34. Quem achou ler? Atos capítulo 20, verso 34. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então Paulo tinha uma preocupação. Olha, eu não pesei vocês, eu não cobrei de vocês, eu não taxei vocês em nada. Vocês sabem que tudo que eu precisava, tudo que me foi necessário, eu trabalhei para sustentar a mim e os meus companheiros. Mas Paulo tinha consciência de que ele tinha direito de viver do Evangelho. Vamos ver isso? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12.
Vamos ver o que Paulo diz aí. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Em miúdos, Paulo não queria ser pesado a ninguém. E ele diz: eu tenho direito. Se eu quiser viver só do evangelho da pregação, eu tenho direito. Mas eu prefiro trabalhar para não ser pesado a você. Não é o que a gente vê hoje em dia, irmãos. Há muitas pessoas que pesam. Há muitas pessoas que são pesadas. Há muitas pessoas que você tem que suar para você poder fazer algum tipo de trabalho, porque é muito dinheiro que eles pedem. Então Paulo está dizendo: olha, eu não pesei a vocês, ainda que eu tivesse direito, eu não pesei. Por quê? A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que não acreditava no apostolado de Paulo. Era uma igreja que defamava o apóstolo Paulo. Era uma igreja que dizia que Paulo nem apóstolo era. Mas a Bíblia vai mostrar bem claro que Paulo era apóstolo, porque ele foi chamado diretamente por Cristo. Mas ele vai dizer: eu tenho direito, se eu quiser eu tenho direito, mas eu fiz isso para não pesar vocês. Então, queridos, nós conseguimos, mesmo com a nossa profissão, aonde nós estivermos, fazemos a obra missionária. Se você tem um chamado missionário, há lugar, nós vamos ver que você não consegue entrar se você declarar que você é um missionário. Você tem que declarar que você vai entrar como um profissional. Eu conheço um irmão que ele trabalha na Índia como um técnico de futebol. Porque em alguns setores da Índia o evangelho é proibido de ser pregado. Então, como técnico de futebol, trabalha em escolinha infantil, ele consegue reunir as crianças para trabalhar como técnico de futebol e ao mesmo tempo lançar a palavra sobre as crianças para levar essa palavra aos pais. Irmãos, vocês sabem que o diabo está interessado em cada criança. Em cada criança o diabo está interessado. Porque ele sabe que os adultos, é difícil você fazer a cabeça de um adulto. Mas a cabeça de uma criança, ele consegue trabalhar direitinho. Porque é um ser que está em formação. É um ser que está em desenvolvimento. Então o diabo está mirando nos filhos dos crentes, nos filhos dos descrentes, para formar uma nova geração cheia de demônio. Que essa geração cheia de demônio é que vai se levantar contra Israel, que se vai levantar contra Deus, que vai se levantar contra a igreja. Então o diabo tem investido pesadamente nos filhos dos crentes e nos filhos da humanidade como um todo. Amém, meus irmãos? Então Paulo, ao trabalhar, queria deixar um exemplo para os irmãos. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 e 9. Por que o apóstolo Paulo trabalhava? Para deixar exemplo. Vamos ver o que ele diz lá. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 a 9. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7 e verso 9. Quem achou ler? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo: não fui um vagabundo entre vocês. Eu me mantive, eu trabalhei para ajudar, para manter a mim e os meus companheiros. Continua. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Está dizendo: ó, eu provi para mim, eu provi para meus companheiros, não comeu pão de graça de ninguém, mas nós trabalhamos para poder nos sustentar e para pregar o evangelho também. Porque no seu trabalho de fazedor de tenda, ele provia dinheiro para alimento, ele provia dinheiro para estadia, para poder pregar o evangelho, irmão. Então veja que Paulo trabalhava, olha só como é a cabeça de quem realmente tem Deus na vida. Paulo trabalhava com um único propósito. Paulo não trabalhava para juntar riqueza. Paulo não trabalhava para juntar status. Paulo trabalhava para se manter, para pregar o evangelho. O propósito primeiro de Paulo no trabalho não era enricar. O propósito primeiro de Paulo no trabalho era ter condições para se manter, para manter os companheiros
companheiros dele para pregar o Evangelho. É para isso que ele trabalhava. Ele não trabalhava para ele, para o bem-estar dele. Ele trabalhava para continuar pregando o Evangelho. Continua. Irmão, olha a consciência do apóstolo Paulo. Por isso que eu falo, se a igreja de hoje tivesse essa consciência, meus irmãos, que igreja que nós não teríamos? Que igreja que nós não teríamos? De saber que eu não trabalho para me manter, eu não trabalho para me enriquecer, eu trabalho para eu ter condições de pregar o Evangelho. Que igreja que nós não teríamos? Continua a leitura. Trabalhando noite e dia. Trabalhando noite e dia, com um único propósito: pregar o Evangelho. Continua. Para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade. Aí ele está dizendo, não porque eu não tinha direito, porque eu tenho direito. Se eu quiser fazer como fazem os outros apóstolos, que não trabalham, vivem só da pregação do Evangelho, eu tenho direito, porque eu também sou apóstolo. Mas o que ele faz? Continua. Mas para nos dar em nós mesmos exemplo. Mas para dar para vocês exemplo, que como profissional, você pode trabalhar e conciliar sua profissão com a pregação do Evangelho. O que é que o povo faz hoje, irmão? O povo trabalha de dia e de noite e não consegue servir a Deus. Paulo trabalhava de dia e de noite e plantava igreja, e fazia a igreja nascer, e pregava o Evangelho. Hoje nós trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para enriquecer, para ter vida boa, para ter vida sossegada. É para isso que nós trabalhamos. Agora olha a consciência de quem serve ao Senhor. Não, eu trabalho que é para eu ter condição de pregar o Evangelho. Eu trabalho que é para ter a condição de fazer a obra de Deus. Irmão, olha se a nossa consciência fosse essa. Que igreja que nós não teríamos? Que cooperação nós não teríamos? E eu digo cooperação com a própria vida e cooperação financeira. Mas o que nós fazemos? Tudo para nós, tudo para nós, tudo para nós. E o resto fica para o Senhor. Continua. Tudo isso para nos imitar. Então pode dizer, não, siga o meu exemplo. Dá para conciliar trabalho e obra? Dá, irmão, para conciliar. Para quem tem a consciência de que o trabalho que eu tenho hoje, eu posso servir a Deus, e o trabalho que eu tenho é para eu fazer a obra de Deus, dá para conciliar sim. Mas, irmãos, a falta da Bíblia, irmãos, gera essas coisas que nós estamos vendo aí. O povo se enfia a cara no trabalho, trabalha que nem um bando de maluco. Irmão, ninguém vai enricar hoje no trabalho, não. Só se você roubar. Se você roubar, você pode até enricar. Ou você virar um traficante, um assaltante de banco, ou se você virar um político. Infelizmente a política é para quem gosta de roubar. É claro que tem as exceções de homens honestos, mas na grande maioria do mundo político, a grande maioria mete a mão nos cofres públicos e deixa Estado, município, país na lona. Mas quem tem a consciência de que o trabalho que ele tem é para a glória de Deus, para servir a Deus e para fazer a obra de Deus, irmãos, ele consegue conciliar trabalho e obra missionária. Amém, meus irmãos? Porque o nosso primeiro objetivo na vida tem que ser Deus. Se o meu objetivo for a minha vida, está errado. Nosso primeiro objetivo na vida tem que ser Deus. Deus tem que ser o último e Deus tem que ser o primeiro. Ou seja, Deus tem que permear toda a minha existência. Amém? Tem uma frase que está aí na revistinha, não sei se vocês vão localizar. Eu estou no segundo ponto do primeiro item, tá? A frase diz o seguinte: o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Paulo não queria explorar ninguém. Eu não faço isso para obter ganho. Eu não faço isso para ter favorecimento financeiro. Pois seu objetivo era merecer a confiança do povo. O que Paulo visava era que ele conseguisse conquistar o povo e conquistar a confiança do povo para fazer a obra entre o povo.
administração eram sem interesse financeiro, e nós já vimos isso. Então o interesse de Paulo era conquistar a confiança do povo e mostrar que o objetivo do apóstolo Paulo não era financeiro, mas era evangelístico para a glória de Deus. Segundo ponto, Priscila e Áquila constituem um caso interessante. E por quê, irmãos? Porque eles, aonde eles fossem, aonde eles estivessem, eles poderiam pregar a palavra de Deus. Tanto por tempo, por período determinado, como momento específico. Eles poderiam. Então, estava em Roma, por que foram expulsos? Porque não queria judeu, porque certamente estavam pregando a palavra. Foram para Corinto, continuaram trabalhando e continuaram pregando a palavra de Deus. Então veja que aonde eles iam, eles tinham todas as condições de se manterem e pregar a palavra de Deus. Então eles podiam se aproximar das pessoas em diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, com a profissão deles, eles tinham livre acesso a qualquer indivíduo. Eles poderiam se aproximar de qualquer pessoa no seu trabalho e continuar pregando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje, quem quer ser missionário, ore e diga: Senhor, eu quero ir para o país da janela 1040. Eu não quero ir para a Europa, eu quero ir para o leste europeu, eu quero ir para o norte da África, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Coreia do Norte, eu quero ir para a Indonésia. Eu estou falando dos piores países para se pregar o Evangelho. Mas se você entrar lá como profissional de qualquer área, você entra livremente e lá secretamente você semeia a palavra de Deus. Agora, irmão, se um missionário só sabe fazer missão, como é que ele vai entrar nesse lugar? Não entra. Não, tem que ir para um país que não tenha perseguição evangélica. Mas o Evangelho tem que ir para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Não foi essa a ordem de Jesus? Então os missionários têm que se preparar, têm que ter uma profissão relevante para entrar nesses lugares, para entrar nesses países, para pregar o Evangelho. Então tem que ter uma profissão para pregar esse Evangelho. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Primeiro, Paulo entendia que no Antigo Testamento havia ajuda econômica. Nós já lemos isso. O sacerdote via do que, irmão? O sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes viviam do templo. Porque aqueles homens viviam sacrificando animais, matando de manhã e à tarde. Fora que tinha que limpar todo o recinto, tirar todo aquele... Irmão, imagina um lugar onde tinha muito animal, onde fedia, e sangue para todo lado, carne para todo lado. E quem é que fazia aquele trabalho? Eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes que limpavam aquele lugar. Eram os sacerdotes que mantinham... Agora você imagina se o sacerdote tivesse que trabalhar no templo e sair para trabalhar durante o dia. Aquilo ia virar um chiqueiro. Então, como a tribo de Levi era a primogênita, era a propriedade exclusiva de Deus, ele disse: olha, vocês vão viver do trabalho de vocês no templo. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 12, ele está evocando esse direito aqui. Assim como o sacerdote tinha direito de viver do seu trabalho no templo, eu também tenho. Então, Paulo sabia muito bem disso. Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente. Vamos ler um texto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Agora Paulo vai reconhecer que ele errou no ensinamento com a igreja de Corinto. Vamos ler. E aqui eu vou explicar um negocinho para vocês aqui, tem um negócio que nós temos que mudar aqui na luz divina. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo está reconhecendo que errou com a igreja de Corinto. Eu errei com vocês porque eu devia ter ensinado a vocês que vocês têm obrigação para com os que trabalham no Evangelho.
Paulo está reconhecendo. E ele fala das outras igrejas, por exemplo, a igreja de Filipe. Era uma igreja companheira, uma igreja parceira, uma igreja que investia no ministério apostólico de Paulo. E Paulo está dizendo, mas eu errei aqui com vocês, porque vocês me tratam aqui feito um cachorro. Vocês me tratam aqui feito um escravo aqui. Mas a culpa desse erro é minha mesmo, por não ter ensinado vocês que quem trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. Paulo está trabalhando para deixar exemplo que dá para fazer a obra missionária com as profissões que nós temos. Amém, meus irmãos? Então Paulo está deixando bem claro, eu errei com vocês aqui, porque eu deveria ter ensinado a vocês que vocês têm a obrigação de manter e sustentar aqueles que trabalham no Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, quem trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. Paulo, vocês me trataram aqui feito um cachorro. Se eu não trabalhar, eu aqui morro de fome. Se eu não tiver suporte de outras igrejas, se eu depender da igreja de Corinto, eu morro de fome. Mas o erro foi de quem? O erro foi do próprio Paulo, que ele não ensinou. Amém, meus irmãos? Acha esse texto aí para mim, Paulo. Dai honra a quem tem honra. E eu vou explicar uma coisa dentro disso aqui que eu estou explicando a vocês. Fazendo isso, Paulo privava-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Então Paulo errou com a igreja de Corinto, porque não ensinou a igreja de Corinto que ela tinha obrigação com seus missionários, com seus apóstolos. Paulo errou de entender o seguinte: olha, aquele que ajuda voluntariamente, ele tem fruto, ele recebe fruto dessa voluntariedade. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 17. Irmão, quem ajuda só tem a ganhar. Quem dá voluntariamente só tem a ganhar, não perde. Eu vivo dizendo aqui, os irmãos aqui, irmão, os maiores sinistres que eu tenho aqui são os assalariados. Assalariado mesmo. Gente que ganha salário mínimo, mas todo mês está ali, não paga. Eu não preciso de irmãos aqui na Luz Divina, em lugar nenhum. A gente não precisa de gente que dá dízimo de vez em quando. A gente precisa de gente que seja fiel. Fiel aonde? No pouco. Você ganhou 10, dê R$1. Esse R$1 vai ajudar na manutenção da casa. Agora, olha o fruto de quem é voluntário para ajudar. Leia aí, Filipenses capítulo 4, versículo 17. Quem achou, leia para mim, por favor. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso fé. Paulo está dizendo, eu não procuro o donativo de vocês, pois eu sei que vocês são voluntários e vocês têm investido pesadamente no meu ministério. Portanto, vocês estão sendo abençoados pela voluntariedade de vocês aí. Vamos ler outro texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 a 12. Achou aí que eu pedi, ou não? Vamos ler. Põe primeiro esse daí que você achou, depois a gente vai para o outro. Aqui, ó. Leia aí para mim, que eu estou de costas, não vou virar. Romanos capítulo 13, versículo 7. Está aqui na luz aqui, ó. Portanto, aí a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo está ensinando, dê honra a quem tem honra. Irmãos, quem trabalha no Evangelho, quem se desgasta para o Evangelho, quem se desgasta para uma igreja, para um povo, ele tem que ser honrado por esse povo. Amém, meus irmãos? Ele tem que ser honrado, ele tem que ser reconhecido por esse povo, porque as pessoas abrem mão de suas próprias vidas, abrem mão dos seus próprios objetivos, abrem mão dos seus próprios sonhos, para se dedicar à causa do Evangelho. Então, esses indivíduos, eles têm que ser honrados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui não estou puxando, como é que o povo fala? Brasa para minha sardinha.
Eu estou dizendo aquilo que a palavra ela ensina. Porque, irmão, é desgastante? É desgastante. É difícil? É difícil. Nós não conseguimos agradar todo mundo. Até porque nós não fomos postos para agradar ninguém. Irmão, o dia que você estiver um pastor na luz divina que procura agradar vocês, dá o pé no traseiro desse homem. Porque ele vai levar vocês para a idolatria, para o pecado. Não foi assim com Arão? Sim ou não? Arão fez o quê? O gosto de quem? O gosto do povo. E por conta da frouxidão de Arão, muitas pessoas morreram naquele dia. Porque quando Moisés desceu, que viu aquele bezerro, mandou fundir, derreter aquilo, deu para uma pancada de gente tomar, e uns morreram por base da espada. Tudo culpa de um líder frouxo que quis agradar o povo. Um líder não foi colocado para agradar o povo. Um líder foi colocado para fazer aquilo que Deus manda e orienta. Amém, meus irmãos? Nem que aquilo que Deus manda e orienta vai desagradar, mas ele tem que fazer. Porque se ele servir para agradar vocês, manda esse cara embora, que ele não presta. Porque ele vai levar vocês para o pecado e para a idolatria. Aquele que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, ele tem que se preocupar em agradar a Deus, irmão. Nem o Cristo agradou todo mundo, nem Deus consegue agradar todo mundo, irmão. Se Deus agradasse todo mundo, você acha que não estaria atolado no pecado como tal? Hoje não estaria. Então, eu não tenho a preocupação aqui comigo de agradar vocês, não tenho. Sou bem sincero em dizer, eu não trabalho para agradar vocês. Eu trabalho para fazer aquilo que Deus mandou. Irmão, e quem serve a Jesus vai dar glória a Deus e aleluia. Porque está fazendo a coisa certa. O dia que eu começar a servir vocês aqui, para agradar vocês, para fazer a vontade de vocês, eu mesmo saio fora. Eu digo, eu não presto para pastorear mais vocês, porque eu quero fazer o que vocês querem, não aquilo que Deus quer, mediante a sua palavra. Amém, meus irmãos? Mas o líder ou o missionário, aqueles que se dedicam, tem que ser honrado por vocês aqui. E isso é uma consciência que nós temos que mudar aqui na luz divina. Porque amanhã ou depois, quando entrar outro pastor aqui, vocês vão aprender, saber honrar essa pessoa que está ali. Aqui, graças a Deus, irmãos, os irmãos têm me honrado, têm me mantido aqui, têm me dado suporte aqui, para eu poder continuar fazendo o que eu faço. E isso, irmão, é louvável diante do Senhor. Amém? Vamos ler outro texto em relação a isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 a 12. Que achou ler? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 a 12. Pronto, Paulo está dizendo, não, eu errei mesmo. Eu não pensei a vocês, eu prego o evangelho gratuitamente e vocês continuam me tratando feito um cachorro. Continua. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Olha só, Paulo está dizendo, eu estou aqui pregando para vocês aqui, cambada de gente ruim, porque tem igreja me mantendo. Porque se eu depender de vocês aqui, eu vou morrer de fome. Aí o povo quer pegar a igreja de Corinto como modelo de espiritualidade. Irmão, eu se me pagasse, não dirigia essa igreja. Aqui gente ruim, gente do inferno. Pode ter certeza que a maioria aqui foi tudo para os tipos do inferno. Porque é gente ruim, desgraçada, era essa gente da igreja de Corinto. Olha as palavras de Paulo ali. Continua. Olha só, irmão, o que Paulo está dizendo. Eu pregando para vocês, eu anunciando o evangelho para vocês, aqui eu passei privação aqui. E Corinto não era uma cidade pobre, não. Corinto era uma região que tinha porto, de muita transitação de comércio e dinheiro. Agora, olha o que aquela cambada dos infernos está fazendo com Paulo, fazendo o cara passar necessidade, o cara pregando o evangelho, falando o evangelho, e a cambada dos infernos fazendo Paulo passar necessidade e
e pode dizer: olha, eu não morro de fome porque tem outras igrejas me apoiando. Porque se fosse por vocês, eu estava era morto. Continua. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Olha, os irmãos vieram lá da Macedônia para cá, me trazer coisa aqui para suprir. Irmão, olha o absurdo do negócio. Paulo está pregando o evangelho para uma cidade, para uma região, e aquela região não sustenta Paulo, não dá apoio financeiro a Paulo. Tem que vir outra igreja, mandar um nativo para Paulo continuar pregando o evangelho para aquela gente ruim. Continua. E em tudo me guardei e me guardarei de força ser pesado. Paulo está dizendo: eu nem quero mais nada de vocês. Vocês são tão ruins que eu não quero nada, que é para vocês não falar que eu sou ruim, que eu pesei a vocês. Continua. A verdade de Cristo está em mim. Ó, pode dizer: a verdade é que está em mim, porque eu entrei aqui, eu não cobrei R$1 de vocês. Eu não fui pesado a vocês. Eu não explorei vocês. Então por quê? Porque a verdade de Deus está em mim. A verdade de Cristo está em mim. Continua. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Vocês não vão poder manchar a minha reputação aqui na região da Acaia. Vocês não vão manchar a minha dignidade aqui na região de Corinto e de Atenas. Vocês não vão fazer isso. Porque eu provi, e se Paulo tivesse deixado por conta deles, eles iriam falar. Paulo não pesando, já estavam falando, já estavam metendo pau em Paulo. Imagine se Paulo tivesse deixado por conta daquela igreja. Continua. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àquele. Ó, eu estou fazendo isso, eu não sou obrigado. Vocês tinham por obrigação de me manter, mas eu estou fazendo isso por causa dos línguas dos infernos, por causa dos crentes ruins, por causa dos crentes da língua grande, porque senão eles vão dizer que eu fiquei aqui vagabundeando, pesando, e quando na verdade eu estava aqui era pregando. Então, para não dar ocasião para esses filhos do cão, eu vou trabalhar. Continua, até o moço. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Então Paulo está trabalhando numa região que está passando necessidade, privação, disse isso aí no texto, e continua pregando o evangelho, porque tem outras igrejas mantendo Paulo. Então, irmão, quem dá voluntariamente só tem que ser abençoado. Só é abençoado para a glória de Deus. Irmãos, eu não compro lanterna, eu não sei nem quantos anos faz. É que eu ando relaxado mesmo, não tenho vontade nem de me vestir direito mesmo não. Mas eu ganhei foi 3 ternos. E não é coisinha xoxa não, 3 ternos da Garbo. Bom. Semana passada eu ganhei mais um terno. Um terno e uma calça, e uma camisa e uma gravata. Completo. Então, quando Deus abençoa, irmão, seja voluntarioso. Abençoe também. Abençoe a obra de Deus. Abençoe aquele que precisa, abençoe aquele que necessita. Eu não sei o que é comprar terno faz anos. Todo terno que eu tenho é ganhado. Os 4 ternos novos que eu tenho agora, eu ganhei foi tudo. Não entrei em uma loja para comprar um terno, para comprar um nada. Eu ganhei uma Bíblia, irmãos, que saiu de edição. Eu não sei nem quanto o irmão pagou aquela Bíblia. E esses dias teve um irmão que veio atrás de mim para perguntar dessa Bíblia, que ela saiu fora de edição. A Bíblia de Estudo Day, que é uma Bíblia muito boa. Eu ganhei essa Bíblia, irmão. Eu ganhei, não comprei, eu ganhei. Essa Bíblia hoje, por ter saído fora de edição, irmão, você chega a pagar R$500 nessa Bíblia. Eu ganhei de mão beijada, foi me dado de graça. E eu não pedi nada a ninguém. Dos termos que eu ganho, não pedi nada a ninguém. Das coisas que eu ganho, não peço nada a ninguém. As pessoas dão porque elas querem dar. E eu recebo, eu não sou trouxa também. Mas, quando você ajuda, você pode ter certeza que Deus lhe abençoa. E vai continuar abençoando. Agora, se você tiver um trato, como tem igreja de Corinto, irmão,
Tu vai sair daí, você vai ser uma igreja de Corinto. Você vai sumir da história como uma igreja desgraçada. A igreja de Corinto é uma igreja tão ruim, tão ruim, tão ruim. Paulo escreveu 3 epístolas para a igreja de Corinto. Uma se perdeu. Clemente escreveu mais 2 ou 3 epístolas para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto sai da história como uma igreja ruim, uma igreja infeliz, uma igreja que não cooperava com ninguém. São Clemente escreveu acho que 2 ou 3, depois de Paulo, São Clemente escreveu acho que 2 ou 3 epístolas para Corinto e não arrumou aquela igreja. Aquela igreja sumiu do mapa como uma igreja incorrigível. É assim muito crente, irmão. Quando você vê um crente sumir do mapa, é porque ele é uma igreja de Corinto, é uma igreja ruim. Igreja ruim some do mapa que você não sabe nem notícia, você não entendeu? E quando lembram dessa desgraça, só lembram dessa forma. Aquilo era um crente ruim, um crente falador, um crente dos infernos, um crente da língua grande, um crente ruim. Irmão, você não pode ser lembrado assim. Você já leu o primeiro capítulo de Filipenses? Chega na sua casa, dá uma lida. Olha como é que Paulo lembra daquela igreja. Paulo diz lá no texto que ele, quando ele se lembra da igreja de Filipos, ele lembra com alegria, porque foi uma igreja companheira, uma igreja que sustentou Paulo em todo o seu trabalho missionário. Então, irmão, seja uma igreja que você seja lembrado pelas suas boas obras que você faz para abençoar a igreja e o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Não seja uma igreja de Corinto. Paulo não exigia oferta e não exigia oferta alguma, exigia oferta em algumas igrejas, enviavam voluntariamente. Você nunca vai ver nas 3 epístolas Paulo pedindo nada a ninguém. Nunca. Todas as igrejas que enviavam voluntariamente. Você pode ver isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 12. Elas enviavam voluntariamente. Paulo não pedia nada, elas davam voluntariamente, porque reconheciam o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, segunda lição: missionários, fazedores de tenda. Primeiro, fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova. Isso é, irmão, dele é mais antigo do que o apóstolo Paulo. Essa profissão de fazer tenda já era algo antigo. Era uma profissão que Paulo aprendeu quando estava estudando para ser rabino. Ele aprendeu essa profissão, então não era uma profissão nova. Já era uma profissão que já vinha de muitos anos. Já na época do Antigo Testamento já tinham fabricadores de tenda. No contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver, primeiro, missionários com talentos profissionais que os usam no campo missionário. Então, quando você lê essa expressão hoje ela tem um sentido teológico. Quando você ouvir fazedores de tenda, não é que o cara está fabricando tenda, está dizendo o seguinte, que são missionários que servem no campo missionário com as suas profissões. Irmão, você pega esses campos humanitários, está cheio de médico. Está cheio de médico lá servindo esse campo humanitário, e a maioria deles são crentes. Estão lá servindo como médico, mas estão lá fazendo a obra missionária. Estão lá falando de Jesus, trabalhando e falando de Jesus. Então, quando você ouvir a expressão fazedores de tenda, está aludindo a pessoas que usam a sua profissão para pregar o Evangelho. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fazedores de tenda. Segundo, são profissionais de negócios em missão. Então, são pessoas que estão no campo missionário, trabalhando, mas fazendo missão por meio das suas profissões. Imagine um médico, irmão. O médico é aquele profissional que ele tem contato direto com as pessoas. As oportunidades que esse profissional tem para pregar o Evangelho, por exemplo, em um país da janela 1040. Ele não vai entrar lá como missionário, mas ele vai entrar lá como médico. E nesse contato pessoal que ele tem, é a oportunidade que ele tem para pregar o Evangelho. Mas ele só pode ir para lá porque ele está usando a sua profissão para fazer a obra missionária. Irmão, tem crente que é chamado para Deus, que está trabalhando, que está estudando, pensando em missão, para ir exatamente para esses países da janela 1040. Ele não quer ir para a América, ele não
quer ir para a Europa, ele quer ir para os lugares onde o evangelho é proibido de ser pregado, mas ele vai entrar lá com a sua profissão, e com a sua profissão ele vai pregar o evangelho. Então tem crente estudando somente para ir para esses países como um profissional, mas um missionário profissional para pregar o evangelho. São pessoas que decidiram fazer de suas vidas um campo missionário, fazer de suas vidas uma obra missionária para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então o entendimento antigo era que os missionários deviam abandonar tudo e viver da missão. Isso era o pensamento antigamente. Não, larga tudo, larga seu trabalho, larga tudo e vai-se embora fazer missão. Hoje não. Hoje a consciência é que em muitos lugares, se nós não tivermos uma profissão, nós não conseguimos entrar para pregar o evangelho. Hoje a ideia mudou. Precisamos estudar, precisamos ter profissões e analisar, irmão, quais são as profissões carentes desses países, da onde a pobreza crassa, aonde a miséria crassa. Quais são as profissões que esses países precisam para eu estudar e entrar nesse país com a minha profissão, e entrando nesse país com a minha profissão, pregar o evangelho para essas pessoas. Então tem gente que até nisso está pesquisando hoje para poder fazer isso. Então o entendimento hoje mudou, que é preciso estudar, ter uma profissão para entrar em determinados países. Então, o segundo ponto nós já vimos, a expressão fazedores de tenda. Segundo, profissionais, são profissionais de negócio e missão. Entendimento antigo mudou, já expliquei. Então hoje a gente entende que precisa ter um trabalho para poder entrar no campo. Terceiro, a força missionária no mundo. A missões começa com Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Foi o que Deus fez. Nós só fazemos missão porque o primeiro missionário, que é o próprio Deus, reconciliou o mundo consigo mesmo por meio do seu Filho, enviou o seu Filho, enviou os profetas, enviou os apóstolos, agora envia a sua igreja para continuar essa obra missionária. Segundo, a maior força missionária cristã no mundo é formada por quem são as pessoas que se dedicam a fazer a missão. Primeiro, profissionais que se movem entre cultura para servir Cristo através de suas vidas e trabalhos. Então, quem são os missionários de hoje? São aqueles que se dedicam a estudar, são aqueles que saem da nossa cultura, vai para uma outra cultura diferente para anunciar o evangelho com as suas vidas e com o seu trabalho. Irmão, eu sou sincero, eu não tenho chamada missionária, então eu não tenho pretensão de sair daqui para ir para lugar nenhum, nem para a África, nem para canto nenhum, porque eu não tenho essa chamada. Então, se eu não tenho essa chamada, eu não vou me manter. Eu poderia ir, por exemplo, com a minha profissão hoje de motorista, eu poderia entrar em qualquer país hoje. Se eu entrar em qualquer agência hoje de trabalho para esses países, por exemplo, se eu não me engano, Portugal está precisando de bastante, a Europa precisa de motorista a rodo. Eu poderia entrar em muitos países da janela 1040 com a minha profissão de motorista, se eu tivesse chamada para a missão, mas eu não tenho. Mas quem tem chamada para a missão e tem uma profissão, ele consegue fazer missão nesses lugares, que são os lugares mais difíceis de pregar o evangelho, entrando como um profissional, não como missionário. Mas ele leva a sua própria vida e o seu trabalho para fazer a obra missionária. Amém, meus irmãos? Empreendedores que se movem entre cultura para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Estudantes, por exemplo, aqueles que fazem intercâmbio entre países, que saem daqui do Brasil para fazer intercâmbio, esses também podem fazer o trabalho missionário, mesmo estudando. É uma porta que se abre, ele vai como estudante, mas isso não impede dele fazer a obra missionária. Então são essas pessoas que hoje estão indo para o campo missionário, se preparando e dedicando suas vidas a fazer missão. Terceiro, Paulo também alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com elas a fim de contextualizar o evangelho. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 22. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 22. Quem achou, lê.
está dizendo: olha, eu transitei em todas as esferas. Como judeu, porque eu tenho conhecimento do judaísmo. Continua. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Pronto, Paulo está dizendo: olha, eu não vivo mais debaixo da lei porque eu estou em Cristo Jesus. Mas meus conterrâneos judeus, eles vivem debaixo da lei. Mas como eu tenho conhecimento da lei, eu posso pregar o evangelho a eles. Então, irmão, quando você tem essa cultura, quando você tem o seu trabalho, você consegue transitar em diferentes lugares e levar o evangelho. Continua. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Pronto, Paulo está dizendo: aqueles que não são judeus, aqueles que são gentios, que não têm lei, mas eu vou lá, prego o evangelho para eles, mesmo estando debaixo da lei de Cristo, mas eu levo a Cristo para eles, sem levar a lei para eles. Eu levo a lei de Cristo, a lei da liberdade em Cristo. Então Paulo conseguia transitar em todos os lugares. Continua. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, irmãos, veja como Paulo transitava em todas as esferas, porque ele estava preparado para aquilo. Então, o missionário, quando ele tem preparo, ele consegue transitar em todas as esferas da cultura humana. Agora, esses profissionais são os que mais são necessários nos países fechados ao evangelho. Um médico, um advogado, um engenheiro, esses homens são necessários nesses lugares. Ele não vai entrar como missionário, vai entrar como profissional, mas vai pregar o evangelho nesses lugares. Se tiver lá na Coreia do Norte um engenheiro cristão, você pode ter certeza que ele está lá pregando o evangelho. Mas ele não entrou como missionário, ele entrou como engenheiro, mas ele está lá pregando o evangelho por meio da sua profissão. Por quê? Porque eles são aceitos. Se ele fala: eu venho como missionário, ele não é aceito. Mas se ele fala: eu venho como um engenheiro, a necessidade é tanta que ele é aceito e ele consegue pregar o evangelho a essas pessoas. O preparo dos fazedores de tenda. Os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem ministros transculturais. Ou seja, irmão, tudo na vida tem que ter preparo. Eu fico olhando, irmãos, é que ser pastor hoje parece pastel, jogou, está pronto. Jogou, está feito. Irmão, ser pastor é uma coisa que não é essa. As pessoas se auto-intitulam pastor assim com uma facilidade. Eu fico olhando as qualidades de pastor que nós estamos tendo. Por isso que o povo pentecostal é pobre. Porque o culto é pobre. Não tem cultura no culto. Não tem conhecimento bíblico no culto. Não tem conhecimento teológico no culto. Então a igreja não pode ser pobre. Ser pastor, irmão, não é uma tarefa fácil. E não é para qualquer um. Ser pastor é para quem é chamado mesmo. E para quem se prepara para isso. O pastor não vai lidar não vai ficar tratando com questões da vida, no sentido de ficar aqui filosofando. O pastor vai lidar com a palavra de Deus. Ele tem que conhecer o mínimo da palavra de Deus. Como é que você vai pastorear uma igreja se você não tem o que oferecer? O pastor tem que ter o que oferecer para a igreja, tem que ter alimento sólido para a igreja. Mas a pobreza é tão grande, porque em alguns lugares eu vejo os homens se titulando pastor de: meu Deus, esse homem só serve para ser diácono, mas ele é pastor. E eu fico com pena da igreja, porque a igreja vai ser pobre igual aquele pastor é pobre. Então isso aqui não é para qualquer um, é para quem é chamado, é para quem se prepara. Não é nem para quem é chamado. É para quem é chamado e é para quem se prepara para isso. Porque tem muita gente que é chamado, mas não se prepara, não serve. Aqui é para quem é chamado e para quem se prepara para isso. Amém, meus irmãos? Então, é preciso que eles se preparem. Então, é necessário o quê? A boa instrução.
Tem que ter um bom preparo, preparo intelectual, preparo teológico, preparo bíblico, preparo cultural. Tem que estar preparado. Como eu falei semana passada, algum dia, é a família missionária, não é só o indivíduo, é a família missionária. Então toda a família tem que ser preparada, não é só o homem ou só a mulher. Toda a família tem que ser preparada para ir para o campo. Amém, meus irmãos? Então tem que ter preparo. Há um crescimento significativo de fazedores de tenda chamado para missões. Então tem crescido o número de pessoas, de profissionais, de empreendedores que estão indo para o campo fazer missão, porque tem condições para fazer tal. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida. Hoje nós temos agências, os lugares específicos para treinar missionário. Se a pessoa tem uma vocação missionária, ela é mandada para essa agência vai preparar ela para ela poder fazer a obra de Deus. Porque não dá para sair daqui um missionário despreparado, tem que estar preparado para fazer a obra. Eles vão usar as suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo. Tudo que eu estou falando está na revistinha, depois você vai ler, você vai achar. Então, eles vão usar a sua profissão no campo para fazer a obra de Deus. Mesmo trabalhando sua profissão, ele vai fazer missão também em nome de Jesus. Eles conseguem entrar em país fechado para o trabalho missionário tradicional. Irmão, só um fazedor de tenda entra em país fechado para o Evangelho. Só um fazedor de tenda. Só um profissional entra lá. Um missionário tradicional que não tem preparo, que não tem uma profissão em si, não sei fazer missão, ele não consegue entrar. Porque chega lá, ele vai ter que trabalhar. Mesmo a igreja mandando sustento para ele, ele vai ter que trabalhar lá para poder se manter e para poder pregar o Evangelho, por exemplo, num país comunista, num país muçulmano. Ele entra numa profissão e dessa profissão é a porta para ele pregar o Evangelho. Terceiro e último ponto: vocação, profissão e missões. Deus é quem chama. Primeiro, muitas são as oportunidades para nos envolvermos com o trabalho em nossas igrejas locais. Deus é quem chama. Deus chama cada um de nós aqui. Irmãos, aqui no indivíduo nós temos necessidade de tudo. De tudo. Se você calcular, nós temos necessidade de tudo aqui dentro. E eu tenho orado todo santo dia. Manda, gente. Manda, gente. Mas manda a gente preparado. Hoje, irmão, eu não tenho tempo para preparar ninguém que vinha de fora. Eu preciso de gente de fora que vinha preparado, que vinha pronto. Eu estou preparando os que já estão aqui. Mas eu preciso de gente que vinha de fora pronto, preparado para poder botar a mão na massa. Para poder suprir os setores aqui que nós temos necessidade. Fazer missão, irmão, não é só ir fazer missões urbanas, não é fazer missão só no bairro, não é fazer missão só em outro estado, não é fazer missão só em outro país. Na sua própria igreja você faz missão. Com a sua chamada, com a sua vocação, você faz missão dentro da sua própria igreja. Então é por isso que o autor coloca aí que Deus é quem chama e que as oportunidades dentro de uma igreja local são muitas para fazer o trabalho missionário. Grupos evangelistas de grande impacto, nós não temos aqui. Nós não temos nem evangelização. Como é que uma igreja cresce sem evangelização, Deus? Não cresce. A igreja só pode crescer se ela é evangelizada. Nós não podemos ficar aqui dentro só orando, Senhor, manda, não. A ordem não é para nós ficarmos aqui e orar. A ordem é para nós irmos evangelizar. Quem tinha que ficar parado eram os judeus, era Israel. Nós não. Nós somos mandados para buscar. Ide e fazer discípulo. Uma igreja só cresce se tiver um trabalho missionário. Veja que a nossa igreja é uma igreja de idoso. A grande maioria aqui é idoso. Hoje que os mais novos que tem aqui é o Nicolas, o Heron, a Daiane. Os mais novinhos que tem aqui. O Jefferson, mais alguns aí. O resto, irmão, é de 50 para cima. Então a nossa igreja está envelhecendo e não está tendo sangue novo para dar continuidade a esse trabalho. E isso só é feito com o evangelismo.
Você sabe o que atrapalha o trabalho de uma igreja? Quem me ajuda? O que atrapalha o trabalho de uma igreja? O trabalho evangelístico, o que atrapalha? O trabalho de evangelista de uma igreja, o que atrapalha? Você não sabe dizer? O maior obstáculo para o crescimento de uma igreja, qual que é? Quem me ajuda? É os próprios crentes da igreja. O maior obstáculo para o trabalho evangelístico é os próprios crentes da igreja. Irmão, o crente que congrega aqui e fala mal da sua igreja, como é que uma igreja cresce? Como é que você sai lá fora, evangeliza, aí vem um desgraçado daqui de dentro e fala mal da igreja? Como é que essa igreja cresce? Diz para mim. Como é que as pessoas podem chegar aqui se os próprios falam mal desse trabalho? Tem como acontecer? Não tem. A gente pode evangelizar de dia e de noite, mas se tiver um filho do diabo remando ao contrário, como é que as pessoas vão chegar aqui? Como é que as pessoas vão se aproximar disso aqui? Então, às vezes, o maior obstáculo para um trabalho missionário é os próprios crentes da igreja, que em vez de testificar da igreja, defamam e denigram a imagem da própria igreja. Como é que uma pessoa vai entrar numa igreja que a pessoa que congrega dentro dela fala mal da própria igreja que congrega, meu Deus? Tem como? Não tem como crescer isso. É difícil. Então eu tenho orado a Deus, o Senhor manda, mas manda já pronto, manda preparado, porque eu não tenho nem idade para ficar aqui, irmão. Quanto tempo vocês acham para formar um obreiro? Quanto tempo vocês acham que leva para formar um obreiro? Eu estou há 32 anos, não estou pronto, meu Deus. Agora você imagina eu pegar um bando de gente que vem de fora, eu estou com 53 anos. Quando é que você acha que vai ter um obreiro pronto e bom? Com 5 anos? Não é assim não, que se faz obreiro. O obreiro demora anos e anos para ele aprender a ser obreiro de verdade. É anos e anos de trabalho, anos e anos de investimento, anos e anos falando, anos e anos esclarecendo. Então eu não tenho tempo mais para pegar, não, vamos evangelizar para vir, não tenho tempo mais, irmão. É muito trabalhoso. Então eu preciso de gente pronta, gente preparada para me ajudar a preparar os que vêm, para ser a nova geração. Amém, meus irmãos? Então ore a Deus. O Senhor manda a gente para poder nos ajudar, porque as carências da luz divina em si, elas são muito. O campo missionário aqui dentro da luz divina, irmão, é fértil. Para quem quer fazer obra missionária, o campo luz divina é um campo fértil para quem quer fazer, porque a necessidade aqui é muito. Em todas as áreas aqui tem necessidade. Então não é só ir lá para fora, você consegue fazer missão dentro da sua própria igreja local. Primeiro que é aqui que o missionário começa a aprender a ser missionário. Não é na agência missionária. Na agência missionária ele vai ter preparo técnico. Preparo técnico. Ele aprende a ser missionário na sua igreja local, fazendo a obra de Deus na sua igreja local. É que é despertada a vocação para a missão, porque ele começa a fazer missão dentro da sua própria igreja local. Amém, meus irmãos? Então a necessidade, ela é muita e muita. Então a vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi chamado, assim prestando serviço ao nosso Criador. Essa consciência que tem que ter. Você não serve a mim, você não serve a placa, você serve ao Criador, aquele que te criou, que te formou, aquele que te salvou e vai te salvar daí na futura. É a Ele que você serve, é somente a Ele. Irmão, olha, crente que pega e larga, para mim não está com nada. Põe a mão no arado e larga. O que a Bíblia diz? Quem põe a mão no arado faz o quê? Põe a mão e larga? Põe a mão e não largue. É assim, vai até o fim. Então, se você foi chamado para fazer alguma coisa, vai até o fim. Com dificuldade, sem dificuldade,
porque é desse tipo de gente que a obra de Deus ela precisa. Então, prestando um serviço ao nosso Criador, entenderemos o porquê fomos criados. Irmão, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua criação? Você foi criado com um único propósito: servir a quem te criou. Esse é o propósito. O propósito de toda a humanidade, a criação de toda a humanidade foi criada para servir a Deus. A humanidade não foi criada para servir o diabo. Tem uns que gostam de servir o diabo, então servem o diabo. Mas quem está em Cristo tem que pôr na cabeça: eu fui criado para servir a Deus. Esse é o propósito da minha vida: servir a Deus. Amém, irmãos? Nós somos criados para servir a Deus e para a glória de Deus. A vocação faz parte integrante dos planos de Deus para a honra e glória do seu nome. Então, quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, já estava dentro do propósito de Deus a chamada. E essa chamada é para ser honrada e para ser glorificada o nome de Deus, irmãos. Então nós somos chamados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Terceiro, a vocação nos fará comprometido com o chamado de Deus. Irmão, quem é chamado, ele vai se comprometer com a chamada. Irmão, essa é a história, que crente chega e fala: ó, irmão, Deus me chamou, e não tem comprometimento, não tem responsabilidade nenhuma. Não foi chamado. Ele acha, ele pensou que ele foi. Porque quem foi chamado está comprometido com a chamada. Está comprometido com a chamada. Não tem esse negócio: não, eu fui chamado, mas é um cara relaxado, não se prepara, não busca, não ora, é um displicente. Não foi chamado. Ele pensou que foi chamado. Porque quem é chamado, ele se compromete com a chamada. Ele se compromete com aquilo que ele foi chamado. Ele tem compromisso com a chamada dele. Ele tem compromisso com a vocação dele. Amém, meus irmãos? Então, se nós somos chamados, eu tenho que ter comprometimento com esse chamado. Terceiro, minha profissão, meu campo missionário. Então, Paulo fez da profissão dele o campo missionário dele. Somos todos vocacionados para servir a Cristo. Todos, irmãos, todos, indistintamente, todos somos chamados para servir a Cristo. Possa ser que você não tenha a mesma vocação que eu tenho, mas você foi chamado por Ele. Existe uma diferença entre chamado e vocação. Todos nós somos chamados para ser salvos em Cristo. As vocações são diferentes. Todos nós podemos servir a Cristo dentro das nossas vocações que Deus nos deu. Amém, irmãos? Não interessa qual seja ela, mas se você foi chamado, Ele deu uma vocação, você deve servir a Ele nessa vocação. Tudo que temos vem de quem? Paulo diz: tudo que sou, tudo que tenho vem de Deus. Paulo diz: nele existimos, nele nos movemos, nele somos todas as coisas. Tudo que nós temos vem de Deus. Nada é nosso, nada. O que você imaginar, nada é seu. Tudo é dele. Tudo que você tem, tudo que você sabe fazer, toda a habilidade que você tem, vem de Deus e para a glória de Deus. Podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Então você pode ser missionário, mesmo tendo a sua profissão no campo missionário, você pode servir a Deus. Todos nós temos condições de servirmos a Deus, se colocarmos isso na mente. Irmão, enquanto eu não colocar na minha mente, na minha consciência, eu fui chamado e fui criado para servir a Deus, não vai. A gente vai ficar tateando no escuro. A gente vai ficar como alguém que você joga um gato preto dentro de um quarto bem escuro e você fica lá dentro procurando esse gato preto. Dá para achar? Não dá para achar. Então, quem não tem consciência de que foi criado para servir, glorificar a Deus, está dentro de um quarto escuro procurando um gato preto. Não vai achar nunca. Então esse é o propósito da vida de um cidadão
de um crente servir a Deus em todo o tempo, mesmo com a sua profissão. Sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Vamos encurtar o espaço. Sua chamada é uma grande porta aberta dentro da luz divina. Aquilo que Deus chamou você para fazer é uma porta aberta aqui dentro da luz divina. Não adianta, irmão, eu aqui querer ficar pensando em missões urbanas, em missões em outros estados. Eu não tenho isso, não tenho esse material humano. Eu tenho que pensar aqui. Então, dentro daquilo que Deus me chamou, eu posso fazer missão dentro da minha igreja. Você pode fazer missão dentro da sua igreja, dentro daquilo que Deus chamou você para fazer. Não importa o que seja. Sua profissão pode ser uma grande, negócio próprio ou servindo em outras corporações. Mesmo você trabalhando em grandes empresas, em grandes negócios, ali você é o campo missionário. A tua profissão é o seu campo missionário. Aonde você estiver trabalhando, você pode fazer missão. Aonde você se encontrar, você pode fazer missão. Terceiro, no campo missionário há lugar para todos. Irmão, aqui no Divino tem lugar para todo mundo. Pensa no campo fértil que tem aqui dentro. Tem lugar para todo mundo que quer fazer. Quem quer trabalhar, tem lugar para todo mundo. Amém, meus irmãos? Os missionários tradicionais. Os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Já expliquei. Você pode conjugar o seu trabalho com a obra missionária. Você pode conjugar a sua vida de trabalho e fazer a obra de Deus. Irmão, não faça o que muita gente tem feito. É de domingo a domingo enfiado com a cara no trabalho. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você não pode esquecer que você tem uma alma. E se essa alma não for suprida, não for alimentada, ela vai morrer. Você sabe o que significa a morte de uma alma? O que significa a morte de uma alma? Estou falando da alma do crente. O que significa a morte da alma do crente? Vamos, meus irmãos, me ajude aí. É o corte da comunhão com Deus. Uma alma que morreu espiritualmente, ela está dizendo: eu não tenho mais comunhão com Deus. Porque morte não significa separação. Morte espiritual significa que a sua comunhão foi cortada, a sua comunhão foi separada. Então, uma pessoa que se diz crente e vive para si mesmo, ele está morto. Mas ele está igual a igreja de Laodiceia. Não consegue chegar à sua própria realidade porque está cego. Porque o morto não enxerga, né? O morto enxerga? O morto não enxerga. Está cego. Então, pensa nisso em nome de Jesus. Amém? E aí a gente conclui dizendo o seguinte: Deus é que continua chamando, Deus é que continua preparando, Deus é que continua habilitando a cada um de nós para fazermos a obra missionária. Então, use os seus dons, use os seus talentos, use as suas habilidades, use sua profissão para servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos lá.